Boa tarde, pessoal. Bom, então vamos tentar agora explicar qual que é o princípio de funcionamento de um tubo de sucção, também chamado de tubo de extração. Isso seria o esquema de uma hidrelétrica, tá? Montado aqui, nós teríamos conduto forçado, tomada de água, e aqui embaixo teríamos a turbina conectada com o eixo diretamente a um gerador, e aqui a seção que nós queríamos analisar, que seria o tubo de sucção, tá? E a saída para o leito inferior. O que nós vamos fazer aqui é, primeiro, só uma hipótese para simplificar. Vamos assumir que a pressão no ponto 3 seja aproximadamente igual à pressão no ponto 4, que é igual à pressão atmosférica. E agora nós vamos fazer a análise aplicando a equação da energia entre os pontos 2 e 3. Tá? Aqui nós teríamos um ponto 0, que está lá no nível do reservatório superior. Ponto 1 na entrada da turbina. Ponto 2 na saída da turbina, na saída do rotor da turbina. Ponto 3 aqui na mesma posição, mesma cota que o ponto 4, que está no nível do reservatório inferior, do leito inferior, tá? A única coisa é que ainda dentro do tubo de sucção. Então, aplicando a equação da energia, nós vamos ter que P2 sobre gama, escrevendo na forma de carga, onde o gama nada mais é do que ρg, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais E2, e aí é importante colocar aqui, vamos ver, marcar aqui, ó, então, o nosso nível de referência. Então Z2 seria simplesmente a nossa cota, essa distância vertical aqui. Vou colocar isso dessa forma. Essa é a nossa cota Z2. E isso daqui tem que ser igual a P3 sobre gama, mais V3 ao quadrado sobre 2G, mais E3, mais o HF23, onde HF23 seria a perda de carga devido à fricção do fluido com as paredes do tubo no trecho 2,3. Bom, com essa hipótese nossa de que P3 é aproximadamente igual à pressão atmosférica, nós podemos trabalhar numa base manométrica e falar, olha, isso daqui vai ser igual a base, aproximadamente igual a zero, isso é aproximadamente igual à pressão atmosférica. Tá? Trabalhando em manométrica, zero. E o ponto 3 está na altura do nosso nível de referência. Então, Z3 igual a zero. Em relação a P2 não conhecemos, em relação ao V2 também não conhecemos. Tá? E a cota Z2 pode-se assumir que ela é conhecida. Reescrever nessa equação, então, nós vamos ter que P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais E2 vai ser igual a V3 ao quadrado sobre 2G mais o HF23. Explicitando P2, nós temos que P2 sobre gama
vai ser igual Z2 passando para o outro lado, menos Z2 mais V3 ao quadrado menos V2 ao quadrado dividido por 2G mais o HF23. Bom, o tubo de sucção ele possui uma forma divergente. Tá? Isso quer dizer que o diâmetro ou a área da seção transversal no ponto 3 é maior do que no ponto 2. Consequentemente, a velocidade no ponto 3 vai ser menor do que a velocidade no ponto 2. Bom, se V3 é menor do que V2, isso quer dizer que V3 ao quadrado menos V2 ao quadrado vai nos dar um número negativo. Então, esse termo entre parênteses aqui, ó, também vai ser um número negativo. Então, nós temos um número negativo relativo à cota somado com outro número negativo. Tá? E em relação à perda de carga? Bom, se nós considerarmos que essa perda de carga, vai ter um valor numérico relativamente baixo, isso quer dizer que nós temos aqui dois números negativos somados, dando um número negativo maior ainda, e depois somado com um número positivo relativamente pequeno. Então, fazendo essa análise, isso nos indica que P2 vai ser menor do que zero, trabalhando em uma base manométrica. Ou seja, utilizando o tubo de sucção, nós conseguimos fazer com que a pressão na saída do rotor seja menor do que zero. Em outras palavras, isso possibilita que a pressão na saída do rotor seja menor do que a pressão atmosférica. Então, nós vamos transformar energia de pressão e energia cinética aqui. Tá? Vamos transferir essa energia do rotor da turbina para o eixo e vamos conseguir que lá na saída a pressão na saída do rotor seja abaixo da pressão atmosférica. Tá? Consequentemente, nós estamos trabalhando para aumentar a transferência de energia no rotor. Um outro ponto interessante, como existe essa recuperação de pressão, a velocidade aqui no ponto 3 diminui. Então ela vai ser menor do que a velocidade lá no ponto 2. Consequentemente, a energia cinética que acaba sendo dissipada aqui no reservatório inferior ou leito inferior vai ser menor. Tá? Lembre-se, nós temos um tubo com uma saída para um grande reservatório. Vamos imaginar dessa forma. Então toda essa energia cinética que está aqui, ela acaba sendo dissipada. Como ela acaba sendo dissipada, quanto menor for essa velocidade, menor vai ser a perda de energia. Então essas são as formas de atuação do tubo de sucção. Só colocando isso em palavras, aqui por escrito. Sim, o tubo de sucção ou tubo de extração
possibilita que a pressão na saída do rotor se torne menor do que a pressão atmosférica. Tá, e qual seria o limite para isso? O limite para essa diminuição na pressão na saída do rotor da turbina vai ser cavitação. Tá? Então, se nós estamos abaixando a pressão, nós estamos abaixando a temperatura na qual acontece a vaporização da água. Se essa pressão abaixa demais, a água vai vaporizar na temperatura ambiente. E nós não queremos isso. Tá? Isso vai levar ao fenômeno de cavitação na turbina. É bastante comum problemas de cavitação em turbinas Francis, assim como em turbinas Kaplan, tá? Ou seja, turbinas hidráulicas de reação de forma geral. É bastante comum um problema de cavitação e esse problema pode acontecer inclusive dentro do tubo de sucção. Tá? Mais para frente nós vamos comentar um pouco sobre cavitação em turbinas Francis, em turbinas Kaplan, e dá para falar um pouquinho também sobre o que acontece em relação a esse problema no tubo de sucção. Bom, vídeo curto, parando ele por aqui.